O ideal de Deus, o propósito da criação do universo. Está registrado na Bíblia que após Deus concluir cada dia da criação, ele via que aquilo era bom. Deus criou os seres humanos como o passo final da criação do universo. Ele os criou à sua imagem, à semelhança de sua natureza interna e forma externa. Após a criação dos seres humanos, Deus abençoou Adão e Eva. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1:28. Estas são as 3 grandes bênçãos: ser frutífero, maduro e pronto para dar fruto, multiplicar e ter domínio sobre a criação. O derradeiro propósito do universo com os seres humanos em seu centro é retornar a alegria a Deus. A chave para a primeira bênção de Deus é a perfeição do caráter individual. A fim de um indivíduo aperfeiçoar o seu caráter, sua mente e seu corpo devem se tornar uma unidade através da ação de dar e receber, tendo Deus como centro. A segunda bênção de Deus era para ser cumprida por Adão e Eva após terem atingido a perfeição individual, unido em uma relação de amor como esposo e esposa e gerado filhos. Isto teria sido a realização da segunda bênção. O significado da terceira bênção de Deus é o domínio de um ser humano aperfeiçoado sobre o mundo natural. Os seres humanos e o mundo natural tornarem-se completamente uma unidade. A responsabilidade humana. Tudo alcança a perfeição passando através de 3 estágios ordenados de crescimento: o estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. Os seres humanos, entretanto, são criados de tal forma que seu crescimento requer o cumprimento de suas próprias porções de responsabilidade. Eles devem exercitar esta responsabilidade a fim de passar com sucesso através do período de crescimento e atingir a perfeição. Uma vez que cumprimos nossa responsabilidade, herdamos a co-criatividade de Deus e alcançamos o domínio sobre todas as coisas. A perda do ideal de Deus, a queda humana. Baseados na Bíblia, as pessoas têm a crença que o ato de Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a raiz do pecado. Jesus disse: "Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina." Como então um alimento que alguém come pode lhe causar a queda? Uma serpente tentou Eva para cometer o pecado. Essa serpente descrita na Bíblia era capaz de dialogar com as pessoas. Ela causou a queda dos seres humanos, que são seres espirituais, e ela também conhecia a vontade de Deus. A serpente que tentou os seres humanos e pecou é um anjo. Assim explicamos que um anjo seduziu os seres humanos a cair. Podemos deduzir que o relacionamento sexual ilícito deve ter envolvido o anjo e os seres humanos. Jesus disse: "Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai." Em João 8,44. O que representa o fruto da queda? Ele significa o amor de Eva. Por causa da queda, ela gerou maus filhos através do seu amor ilícito. Os primeiros antepassados humanos não puderam multiplicar a boa linhagem de Deus, mas ao invés multiplicaram a má linhagem de Satanás, e toda a humanidade herdou esta linhagem de sangue decaída. Este é o motivo pelo qual Jesus disse para as pessoas: "Vocês são de seu pai, o diabo", e chamou-as de raça de víbora. A restauração do ideal de Deus. A providência da restauração refere-se ao trabalho de Deus para restaurar os seres humanos ao estado original, o estado não decaído, para que possam completar o propósito de criação. Devemos ter o pecado original removido antes que possamos ser separados de Satanás e restaurados ao estado antes da queda de Adão e Eva. Adão e Eva, após a queda, se encontravam na posição de meio caminho, uma posição entre Deus e Satanás, onde eles se relacionavam com ambos. Como consequência, todos os seus descendentes também estão na posição de meio caminho. Até que as pessoas façam uma condição através da qual Deus possa reivindicá-las como sua propriedade, não há forma pela qual Deus possa restaurá-los para o lar celeste. Para alguém ser restaurado à posição ou ao estado original da qual ele caiu, deve fazer uma condição de indenização, invertendo o curso de seu erro. Quem deve estabelecer condições de indenização? Nós mesmos, os seres humanos, devemos estabelecer as condições de indenização necessárias como nossa própria porção de responsabilidade. O significado e o valor da bênção. O caminho foi aberto largamente para a humanidade mudar a linhagem através da cerimônia da bênção e serem abençoadas como casais, já casados ou solteiros, para que assim possam estabelecer verdadeiras famílias. Através da cerimônia da bênção, podemos herdar a nova linhagem com base no amor e no aspecto substancial de Deus.
É por isso que esta é uma cerimônia de conversão da linhagem. A bênção abre as portas do reino do céu e este é o lugar onde as famílias verdadeiras podem entrar. A bênção de Deus é para todo o universo. Vocês devem compreender que foram convidados nesta qualidade e precisam sentir isso no mais profundo do seu coração. Qual é a coisa mais preciosa? É a bênção. Para todos nós, o mais valioso e extraordinário presente na história da humanidade é a bênção. A bênção de Deus é algo que não pode ser trocado por nada, nem mesmo pelo céu e pela terra. Através da bênção, podemos nos tornar cidadãos do reino do céu. Vinho sagrado. Através da cerimônia do vinho sagrado, nós somos restaurados para uma posição onde o nosso pecado original foi eliminado e voltamos para a posição de Adão e Eva antes da queda. Cerimônia de indenização. Todos os homens e mulheres da história usaram mal a região da cintura, e assim o homem tem ressentimento contra a mulher e a mulher tem ressentimento contra o homem. Sem resolver esses ressentimentos, vocês não podem colocar-se como um casal original livre desse ressentimento. Os 3 golpes representam os 3 estágios e as 3 eras. Separação de 40 dias. Período de purificação pela separação é um período muito importante para purificar o amor conjugal que foi contaminado pela queda. O período de purificação por separação é um período em que as 2 pessoas restauram um relacionamento de coração com Deus. Mesmo que receba a bênção, o amor conjugal não se aperfeiçoa imediatamente. Antes de estabelecer o coração de casal, os 2 devem estabelecer um coração fraternal. Cerimônia de 3 dias. A cerimônia do vinho sagrado é a cerimônia em que o casal passa por esse processo internamente. E 40 dias depois do casamento, há uma cerimônia para passar por este processo externamente. Estas todas são cerimônias para estabelecer as condições requeridas de indenização. Antes da cerimônia de 3 dias, o casal deve receber a oração para começar a família.